Então, meus amores, bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos iniciar, né, um conteúdo novo de matemática, que é divisão. Então, eu peço a vocês que prestem atenção na explicação, tá bom? Deixa tudo que está fazendo aí, presta atenção, porque parece ser fácil, mas não é, tá bom? Então, vamos prestar atenção, tá? Vou compartilhar a tela. Desliguem os microfones um pouquinho, tá muito barulho. Então, desliga o microfone. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só você ligar e perguntar, tá bom? Então, vamos desligar os microfones. Deixaram de ser assinados, o que representa metade do... O governo agora abriu mais uma convocação. Naisla, desliga o microfone. Para quem ainda não está estudando, as inscrições vão até terça-feira que vem. Para quem já entrou na universidade... Vamos lá, pessoal. A renda bruta por membro da família não pode ultrapassar 3 salários Tem mínimos. uma TV ligada, tá muito alta, né? Tá atrapalhando. Menor do que outros temas. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para mostrar para vocês, tá? Então, vão acompanhando aí no livro, tá bom? O pai do Jonathan sofreu um acidente e não consegue Então, mais... pessoal, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre divisão, tá? Então, divisão, ó. Vamos aprender a dividir? Você sabe o que que significa dividir? Alguém sabe o que que é dividir? O que que é dividir, pessoal? O que que é dividir? É dançar isso aí e ficou um pouco para você. Isso, é você repartir, né? Então, dividir significa repartir. Você tem uma quantidade, né, de elementos e você quer repartir essa quantidade, né, em partes iguais. Isso é dividir, tá bom? Em matemática, sempre que é preciso repartir uma quantidade em partes iguais, faz-se uma divisão. Então, se a gente quer repartir algo que nós temos, nós fazemos o quê? Uma divisão, tá? Olha só o exemplo aqui, ó. Observe, eu tenho 6 lápis. Então, aqui estão os 6 lápis, tá? Quero reparti-los igualmente em 2 caixas. Então, essas 2 caixas têm que ficar com a mesma quantidade de lápis. Quantos lápis colocarei em cada caixa? Então, ó, 6 dividido por 2, né? São 6 lápis, dividido em 2 caixas. Vão ficar quantos lápis em cada caixa? 3. 3, né? Ó, vão ficar 3 lápis em cada caixa, né? Por que vai ficar 3 lápis em cada caixa? Porque 2 vezes o 3 é igual a 6. Então, observem que na divisão, nós vamos usar também o quê? A multiplicação, tá? Então, ó, eu tinha 6 lápis, eu dividi esses lápis em 2 caixas e em cada caixa ficou 3 lápis. Até aqui, entendido? Sim? Sim. Vamos, então, continuar. A divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. O sinal da divisão é esses 2 pontinhos aqui, estão vendo? Ó? Que se lê dividido por. Então, quando eu vou ler uma divisão, eu falo assim, aqui, ó, 10 dividido por 2. 8 dividido por 4, tá? Os termos da divisão são, olha lá quais são os termos da divisão. Nós temos o dividendo, que é o número que se divide. Então, eu tenho 10 laranjas para dividir. Então, o 10 é o meu dividendo, tá? Tem o divisor, que é o número pelo qual se divide. Então, eu tenho 10 laranjas para dividir para 2 crianças. Então, o 2 é o divisor. Tem o quociente, que é o resultado da divisão. Então, o quociente, eu tinha 10 laranjas, eu reparti essas 10 laranjas com 2 crianças e ficou 5 laranjas para cada criança. Então, o 5, que é o resultado da minha divisão,
ele é chamado de quociente, tá? E tem o resto, que é o que sobra da divisão. Então, se eu tinha 10, dividir para 2 crianças, ficou 5 para cada, não ficou mais nada, tá? Eu reparti em partes iguais, tá? Então, ó, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, ó, quando o resto da divisão for igual a 0, dizemos que a divisão é exata. Então, quando você faz uma divisão que não sobra nada aqui, ó, vai dar 0 aqui no final, essa divisão, ela é exata. Até aqui tudo bem? Sim, terceiro ano? Sim. Então, esses são os termos da divisão, tá bom? Vamos continuar, então. Algoritmo da divisão. Aqui já complica mais um pouquinho, então vamos prestar atenção. Por quê? Porque aqui é uma divisão com 2 algarismos, tá? Então, tem umas regrinhas para poder fazer a continha. Então, vamos lá, ó. Sim. Em qual página a senhora tá? Qual página? 133. Ah. 133? Sim. Ah, achei. Vamos lá, então, ó. Algoritmo da divisão. Agora que você já aprendeu a trabalhar com a divisão, será mais fácil entender. Veja, primeiro, observe se o algarismo da esquerda do dividendo é maior ou igual ao divisor. Então, eu tenho aqui a continha, ó, 36 dividido por 2. O 36 é o dividendo e o 2 é o... Como que se chama o 2? Acabei de falar. Divisor. Divisor, né? Então, eu tenho 36 laranjas para dividir por 2 crianças. Então, 2 é o divisor. Então, o primeiro passo é, você vai olhar o número da esquerda. Qual é o número da esquerda? O 3. O 3, você vai olhar se ele é maior que o 2 ou igual ao 2, tá? Se ele for menor, não tem como dividir. Você vai ter que usar os 2 números para dividir. Aqui no caso, o 3, ele é maior ou menor que o 2? Maior. Maior, né? Então, o 3, ó, ele é maior que 2. Então, dá para me dividir, tá? Então, eu vou pegar 3 laranjas e vou dividir para 2 crianças. Então, eu dei uma laranja para cada uma. E sobrou quantas? Uma. Uma, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Sobrou uma, tá? Agora, fica faltando dividir o próximo algarismo. Desça-o para junto do que restou e com eles juntos faça a divisão. Então, vamos aqui, ó, para cá. Então, eu peguei o 3, vamos voltar aqui, ó. Peguei o 3, dividi para 2, dei uma laranja para cada criança. 2 vezes 1, 2. Olha aqui onde entra a multiplicação, tá vendo? Ó? Então, quando você está fazendo uma continha de divisão, a multiplicação ela está presente também. Por quê? Porque aqui, ó, você vai multiplicar o divisor pelo quociente. Você multiplica para colocar aqui o resultado. Então, ó, 2 vezes o 1 dá 2. 3 menos 2 sobrou 1, tá? Aí tá, tia, e esse 6? O que que eu vou fazer com esse 6, tia? Esse 6, ele vai descer. Olha aqui para onde que ele veio, ó. Não sobrou 1? Não foi? Sobrou 1, não foi? Aí o 6, você vai descer ele. Vai formar o número 16. Por quê? Porque o 1 que sobrou aqui, dá para me dividir uma laranja para 2 crianças? Dá? Em partes iguais? Não. Não dá, porque ele é menor, tá? Então, para que ele se torne um número maior, para que eu possa dividir, eu tenho que descer o próximo número, que é o 6, ó. Então, ele desceu para cá. Ficou 16. Eduardo, presta atenção, Eduardo.
Presta atenção. Então, desceu o 6, formou aqui, ó, 16. Agora eu tenho um número maior que o 2, então eu posso dividir. Então, agora eu tenho 16 laranjas, que eu vou dividir para essas duas crianças. Vai dar 8 laranjas para cada. Aí eu faço aqui a multiplicação, ó. 2 vezes o 8, 16. 16 menos 16, 0. Então, o resto aqui deu 0. Quando o resto dá 0, como que se chama a divisão? Eu falei agorinha. Como que se chama? Divisão exata ou não exata? Divisão exata, tá, meus amores? Ó, quando o resto aqui é 0, não sobrou nada, eu dividi tudo que eu tinha, então a divisão é chamada de exata, tá? E aí, enquanto o resto for maior que o divisor, você continua a divisão. Então, você vai continuando a divisão. Então, entenderam aqui como que se faz uma divisão com 2 algarismos? Sim. Sim? Ou querem que eu fale novamente? Todos entenderam? Sim. Sim. Não? Quem falou não? Quem falou não? Alguém falou não? Vamos ligar as câmeras para eu poder ver vocês. É você, Enzo? Não foi eu que falei, não, já entendi. Ah, você entendeu, né? Então, tá bom. Então, vamos agora, pessoal, começar a atividade, tá bom? E durante a atividade, se surgir alguma dúvida, a tia vai tirando de vocês, tá? Então, a tia vai interromper aqui um pouquinho para a gente começar a atividade. Vamos lá, então? Ó, na página 134 Tá. do livro, tem aí uma tabuada de divisão, tá bom? Ó, então, é interessante vocês estudarem também a tabuada da divisão, tá? Então, tem aí a tabuada do 1 até o 10 da divisão, certo? Então, ela é para ser estudada, tá? Não deixa ela aí no esquecimento, não. Estuda a tabuada. E continuem estudando a tabuada de multiplicação. Por quê? Ah, não vou mais estudar a tabuada de multiplicação porque já acabou o conteúdo. Não. Você vai usar isso aí até na divisão mesmo, você vai usar, tá bom? Vamos parar a conversinha no bate-papo, não está na hora, está na hora de atividade. Viu, Enzo? Vamos lá, então, começando a atividade agora. Na primeira atividade, nós temos, ó, resolva as divisões abaixo. Então, tem 9 dividido para 3, 10 dividido para 2. A Dácia, a tia já pediu para parar a conversa no bate-papo. Tem 12 dividido para 2, 15 dividido para 2 e 13 dividido para 2. Então, como... Ai, tia, como que eu vou fazer? Gente, na hora de dividir, o que que vocês podem usar? Vocês podem usar palitinhos de picolé, se vocês tiverem aí. Lembra que na sala a gente usava os palitinhos, né? De picolé. Você pode usar tampinhas, você pode fazer desenhos, representar com desenhos. Ah, então, na primeira continha aí, tem 9, né? Vamos imaginar que você tem 9 lápis. Então, você desenha lá 9 lápis e você vai ter que dividir esses 9 lápis para 3 crianças. Desenha lá os 3 bonequinhos, representando as 3 crianças. E aí você vai dando, vai dividindo, vai dando um para cá para ver com quantos lápis cada criança vai ficar, tá bom? Então, essa é uma dica para vocês. Então, vamos lá tentar fazer as continhas? 2. Olha só, meus amores, eu vou encerrar essa primeira aula. Vão tentando fazer aí as continhas, tá? E já, quando a gente voltar, a gente continua, tá bom?